Imagina um país onde tudo parece perfeito, onde as ruas são limpas, os jovens são lindos, as roupas são estilosas e o romance tá no ar. Um país que virou referência em beleza, música, tecnologia, doramas com história de amor fofinhas, shows de K-pop em todo mundo. Esse país existe, e o nome dele é Coreia do Sul. Mas e se eu te dissesse que tudo isso é só a superfície? E por trás dos filtros, da maquiagem, das danças, existe um lado sombrio. Um lado que eles escondem com muita força. Um lado que você não pode conhecer. Enquanto você se emociona com o final feliz de um dorama, milhares de pessoas vivem nos porões úmidos e abafados de Seul, em casas subterrâneas onde nem a luz do sol entra. Enquanto os seus ídolos sorriem no palco, jovens como eles estão tomando decisões muito ruins, lutando com depressão, solidão e vivendo num país que exige perfeição o tempo inteiro. Seitas pseudo-religiosas aproveitam dessa falha da Coreia do Sul para seduzir e controlar pessoas perdidas. Essa é a Coreia que ninguém mostra, a Coreia que os doramas escondem. E hoje a gente vai mergulhar nessa parte mais obscura da Coreia do Sul, onde a realidade é cruel demais para virar entretenimento. A Coreia é um país que saiu de muita miséria e se tornou extremamente rico em poucos anos. Líder mundial em tecnologia e até mesmo em vários outros setores. Mas isso tudo teve um preço muito grande, um preço humano. E essa parte eles não vão te contar, mas eu vou. Essa história começa lá atrás, depois dos anos 40, depois das guerras. Por muito tempo, a Coreia do Sul foi apenas um país devastado pelos conflitos, dividido, empobrecido e esquecido pelo mundo. Nos anos 50, ela era mais pobre do que o Haiti. A fome era uma coisa comum. Não havia infraestrutura básica e o futuro daquela nação parecia não existir. Mas nas décadas seguintes, algo impressionante aconteceu. Com forte apoio dos Estados Unidos e uma ditadura militar que forçava a disciplina nacional, o país passou por um crescimento muito acelerado. O governo apostou tudo em educação, exportações e tecnologia. Ele investiu pesado em grandes conglomerados, as chamadas chaebols, como a Samsung, a LG, a Hyundai e a SK. Essas empresas se tornaram verdadeiros impérios. A Samsung deixou de ser uma pequena empresa de comércio para virar uma gigante global. A Hyundai não fabricava só carros, ela ajudava a reconstruir a nação. A LG dominou os eletrônicos, e a Coreia se transformou em um sinônimo de inovação. Em poucas décadas, o país virou um milagre econômico. Ganhou arranha-céus, linhas de metrô impecáveis, uma internet ultra rápida. Os coreanos passaram a estudar nas melhores universidades do mundo, e de um país que era só agrário, eles se tornaram uma potência digital e cultural. Mas esse milagre teve um preço que ninguém comenta. Para construir esse futuro acelerado, essa geração inteira foi sacrificada. Trabalhadores que dormiam nas fábricas, estudantes que sofriam em silêncio com muita pressão, mulheres apagadas e esquecidas de lado, crianças criadas para competir e não para viver. A Coreia venceu no papel. Ela venceu nos rankings de economia. Mas nas ruas, nos lares, em Seul, o sucesso deixou cicatrizes profundas. Isso tem consequências sérias que afetam o país até hoje, e você já vai entender. O desenvolvimento coreano é real, mas ele custou muito mais do que dinheiro. Ele custou a saúde mental, a liberdade, a juventude e muitas vezes até a vida de várias pessoas. Agora que o país chegou ao topo, começa a surgir uma pergunta. Será que valeu a pena? Cicatrizes da Coreia. O culto à aparência e à perfeição. Na Coreia do Sul, a aparência não é só estética. Ela é uma forma de status social. É sobrevivência. Desde cedo, as crianças são ensinadas que a sua aparência vai definir o futuro delas. O emprego que vão conseguir, o respeito que vão receber e até mesmo o amor que elas vão ter. Em entrevistas de emprego, não basta ter um bom currículo. É comum os recrutadores julgarem o seu peso, a sua pele, o seu rosto. Uma espinha só pode custar uma vaga.
Um queixo considerado imperfeito pode te impedir de subir na vida. Não é à toa que o país se tornou o centro mundial das cirurgias plásticas. Adolescentes que ganham cirurgias de pálpebras ao se formarem no colégio, meninas que fazem preenchimento no queixo antes de atingirem a maioridade, homens fazem harmonização facial antes da faculdade. É como se o rosto original de alguém fosse um erro que precisa ser corrigido para se encaixar na sociedade. Mas essa obsessão tem raízes profundas. A geração dos pais desses jovens foi moldada pelo medo da fome, da guerra e do fracasso. Eles foram educados com a ideia de que só os melhores sobrevivem, e os filhos herdaram essa lógica. Mas num mundo onde a concorrência não é pelo arroz, mas por aceitação, pela beleza, pela perfeição. Hoje em dia, ser bonito, magro e coreano padrão é visto quase como um dever patriótico, como se o corpo fosse um projeto de nação. E não é só o rosto, é o corpo, a postura, a maneira de falar, tudo isso precisa ser perfeito. E se você não for, você vai ser excluído. Essa obsessão por padrões inalcançáveis é ainda mais alimentada por K-dramas, pela indústria do K-pop e pelas redes sociais. Os ídolos ou idols são tratados como deuses. Eles são jovens magros, impecáveis, com peles lisas e rostos simétricos e nunca cometem erros. Mas nos bastidores, o que existe é uma rotina exaustiva de dietas extremas, cirurgias secretas, ansiedade e, em muitos casos, até problemas maiores. A Coreia não tolera imperfeições. Ela exige que você seja o ideal. E quando você não aguenta, você simplesmente desaparece. Não é à toa que o país lidera os rankings de depressão e suicídio juvenil. E essa é uma das primeiras cicatrizes do grande milagre coreano. Crise mental. Por trás do brilho das cidades inteligentes, das universidades de elite e dos artistas tão famosos, existe uma dor muito silenciosa, que cresce, se acumula e muitas vezes só transborda quando ninguém tá vendo. A Coreia do Sul enfrenta hoje uma das crises emocionais mais sérias do mundo. Se é que você me entende, eu não posso usar as palavras certas aqui. Não é uma crise que aparece nas estatísticas econômicas, mas é uma crise que tá no rosto das pessoas, no cotidiano delas, quando elas somem do nada. É uma dor que atinge em cheio os mais jovens, que desde cedo são pressionados a serem perfeitos, mas que também atinge os mais velhos, que muitas vezes se sentem deixados para trás por uma sociedade que não tem tempo para cuidar deles. Entre os adolescentes, o problema é ainda mais sensível. O sistema educacional é extremamente competitivo. Provas, rankings, noites em claro estudando, reforços até tarde, expectativas que não são realistas. A vida parece uma maratona sem fim. Já entre os idosos, muitos deles vivem isolados, com pouca ajuda do Estado e distante dos seus familiares. Alguns passam os dias sozinhos em pequenos apartamentos, ou até mesmo nas ruas, sobrevivendo com pequenos trabalhos. Essa solidão, somada à falta de apoio psicológico de verdade, acaba pesando muito para a vida dessas pessoas. E infelizmente, a busca por ajuda ainda é um problema na cultura coreana. As pessoas só não procuram tanta ajuda nesses casos. É meio feio procurar ajuda na cultura deles. Muitas pessoas têm vergonha de dizer que estão mal. Falar com um psicólogo ainda é visto como um sinal de fraqueza. Isso faz com que milhares sofram em silêncio. Casos marcantes já comoveram o país. Jovens artistas que pareciam ter tudo, fama, beleza, dinheiro, e acabaram deixando o mundo muito cedo, revelando que por trás dos palcos existia uma tristeza muito grande. Estudantes que eram brilhantes, que eram pressionados por expectativas absurdas, também acabaram tomando decisões muito tristes, porque elas sentiam que não tinha outro caminho. Essas histórias não são casos isolados. Elas mostram um problema coletivo. Um país inteiro que aprendeu a não demonstrar fraqueza, mas que agora sofre com os efeitos disso. A Coreia do Sul precisa urgentemente de empatia, de um espaço para falar sobre isso. Coisa que infelizmente não existe tanto assim, mesmo que eles estejam melhorando com o tempo. Então, quando eu falei aqui sobre preço humano, sobre as cicatrizes desse regime, que exige uma perfeição, eu realmente estava falando muito sério. Mentiras e promessas falsas.
Existe uma geração inteira na Coreia do Sul que cresceu ouvindo que se estudasse bastante, entrasse numa boa faculdade e fosse o melhor aluno da sua turma, teria uma vida estável, uma vida confortável, cheia de oportunidades, e eles acreditaram nisso. Mas quando eles se formaram, encontraram um muro. O mercado de trabalho está saturado, a concorrência é absurda, os empregos que pagam bem estão cada vez mais concentrados em grandes empresas, onde você precisa praticamente ser um robô para conseguir uma vaga. E o resultado é que milhares de jovens com diplomas muito bons estão trabalhando como entregadores, garçonetes ou freelancers em empregos temporários e mal pagos. E o pior, muitos deles nem conseguem trabalho nenhum. É tanta frustração acumulada que surgiu um apelido para eles, a geração N-Po. O N representa o número de coisas que eles abriram mão, como namoro, casamentos, filhos, casa própria, estabilidade. Alguns inclusive desistiram até de sonhar. E é por isso que muitos jovens começaram a usar expressões como Hell Joseon ou Inferno de Joseon para descrever o país, uma referência amarga ao passado da Coreia. Como se eles dissessem, nós voltamos ao sofrimento, só que agora nós temos Wi-Fi. Também existem movimentos de desistência silenciosa, muito parecidos com Tampin na China ou Lying Flat. Na Coreia, os jovens também só param, eles deixam de tentar. Eles vivem com o mínimo, sem planos para o futuro, só tentando sobreviver. E não é porque eles são preguiçosos. Eles só estão cansados de lutar contra um sistema que parece que foi feito para você perder. A menos que você, claro, tenha vantagens desleais. O milagre econômico que levantou a Coreia não alcançou essa geração. Eles são o preço não contado, o sacrifício, a geração que foi prometida um futuro e recebeu um vazio. E o mais cruel é que as oportunidades até existem, mas elas estão concentradas em poucas empresas, como eu falei. E para entrar nelas você precisa ter notas perfeitas, inglês fluente, vários certificados, anos de estudo. É muita coisa, e mesmo assim nada é garantido. Para muita gente, a realidade é outra. Vão trabalhar em empregos temporários, em curto prazo, salários baixos, jornadas problemáticas. Boa parte dos jovens vive com o mínimo. Alugam quartos minúsculos, dividem espaço com estranhos, pulam algumas refeições. Alguns até escondem da família a própria situação com vergonha de parecerem fracassados. E o mais irônico é que eles fizeram tudo certo. Eles estudaram, se esforçaram, passaram anos se preparando. Mas quando chegaram lá, descobriram que essa escada não leva a lugar nenhum. E esse lado as pessoas não enxergam. A pobreza escondida. Se você olha para as ruas iluminadas de Seul, para o design moderno dos prédios, para o visual impecável das pessoas andando naqueles metrôs lindos, você jura que está num dos países mais ricos e avançados do mundo. E de certa forma você tá. Mas escondido bem debaixo de tudo isso, literalmente embaixo, existe uma Coreia que ninguém mostra. Uma Coreia esquecida. Milhares de pessoas vivem nos chamados Banjiha, os porões subterrâneos que ficaram famosos no mundo inteiro depois do filme Parasita. Com janelas minúsculas viradas para as calçadas ou para muros. Quando chove, esses lugares ficam alagados, e quando faz calor eles viram fornos. A maioria das pessoas que moram nesses lugares não tá ali por escolha. Eles estão ali porque eles não têm para onde ir. E não são só jovens, também tem idosos que vivem em condições extremas. Muitos deles passam os dias catando papelão, vendendo recicláveis ou andando pelas ruas em busca de qualquer trocado. As aposentadorias no país são baixíssimas. A maioria nem tem família por perto. E alguns trabalham até o último dia de vida. A Coreia, que construiu um dos melhores sistemas de internet do mundo, ainda falha no básico, e é dar dignidade para quem mais precisa. E o mais assustador é que enquanto isso acontece, os ricos ficam cada vez mais ricos. A desigualdade social na Coreia é uma das maiores entre países desenvolvidos. Poucas famílias concentram grande parte da riqueza. Os filhos dos donos das grandes empresas herdam cargos, poder, e o resto continua correndo atrás de um trem que nunca vai parar para eles. E não é uma questão simplesmente de existem ricos e pobres e essas pessoas fizeram por onde ficar ricas. É que as outras pessoas não têm oportunidade de chegar lá. Não existe a chance. Essa daqui é a face mais cruel da modernização. A pobreza não desapareceu, ela só foi empurrada para lugares que ninguém olha. E quem mostra isso? Nenhum dorama, nenhum vídeo de K-pop, nenhuma campanha de turismo. Essa Coreia é silenciosa,
Mas se você fechar os olhos e parar para ouvir um pouco, talvez você consiga ouvir os gritos. Talvez você consiga ouvir os pedidos de socorro. Trabalho até não aguentar mais. A Coreia do Sul é um dos países mais produtivos e disciplinados do mundo. Mas essa produtividade tem um custo que poucos estão dispostos a pagar, pelo menos de forma consciente. Trabalhar demais por lá não é uma exceção, é uma regra. Jornadas que ultrapassam 60 até 80 horas por semana são bem comuns, especialmente nas grandes empresas. E o pior, não se trata só de trabalho físico, é um trabalho também mental, emocional, psicológico. Existe até mesmo um termo para isso, que é presenteísmo. Não basta você cumprir a sua função, você precisa estar ali presente mesmo que não tenha mais nada para fazer. E ir embora antes do seu chefe, isso é inaceitável. É difícil tirar férias. Se você sai no horário certo, eles te olham meio feio. A cultura é de mostrar que você se sacrifica pela empresa, mesmo que isso te destrua aos poucos. Essa mentalidade começou durante o milagre econômico. A geração dos pais e avós trabalhou como nunca para levantar o país. E hoje, os jovens também herdaram esse modelo, mas num mundo muito mais rápido, mais exigente e até pior em alguns casos. É comum você encontrar pessoas dormindo em cafés 24 horas ou cochilando em banheiros públicos, tentando recuperar alguns minutos de descanso entre um turno e outro. Alguns têm 2, 3 empregos, até mais. Outros estudam de madrugada depois de trabalhar o dia inteiro, sonhando em melhorar de vida. E a vida vira um ciclo. Acordar, produzir, fingir que tá tudo bem e repetir o ciclo. Em um país onde ser produtivo é sinônimo de valor, tirar um tempo para cuidar de si mesmo parece egoísmo. Mas a verdade é que muitos já estão no limite, e eles não têm a quem pedir ajuda. Essa cultura do esforço extremo não cria vencedores, ela cria zumbis. Pessoas que andam pelas ruas com o olhar vazio, esperando o fim de semana como quem espera uma chance de respirar, mesmo que seja por pouco tempo. O milagre econômico fez a Coreia crescer, mas hoje ele cobra a conta. E essa conta está sendo paga com exaustão, ansiedade e até colapsos silenciosos. Grupos religiosos estranhos. Quando o país cresce rápido demais, nem todo mundo consegue acompanhar. Algumas pessoas se perdem no caminho, e outros são encontrados por pessoas que sabem exatamente como manipular o desespero. A Coreia do Sul é conhecida por seu avanço tecnológico, a cultura pop, o sistema educacional, mas ela também é um dos países com maior número de seitas pseudo-religiosas do mundo. Grupos que se dizem cristãos, mas que distorcem completamente os ensinamentos. Seitas fechadas, controladoras, com líderes que se colocam como divindades vivas. E o mais assustador, milhões de coreanos já passaram por algumas dessas organizações. Mas isso daqui é só a ponta do iceberg. Existem dezenas, talvez centenas de grupos parecidos, com rituais estranhos, lavagem cerebral, exploração emocional e até financeira. E o público-alvo deles é quase sempre o mesmo. Jovens que estão frágeis emocionalmente, que estão perdidos, cansados desse sistema, procurando um sentido para a vida. Essas seitas oferecem um refúgio, um propósito de vida, mas na prática elas só tomam o controle dessas pessoas. Algumas chegam a se infiltrar até em universidades, ou até mesmo no meio político. Existe uma influência religiosa disfarçada no poder coreano. Partidos inteiros, campanhas eleitorais e decisões públicas sendo moldadas por interesses ocultos. A imagem moderna da Coreia esconde uma realidade bem medieval, de pessoas que utilizam a fé como uma ferramenta de controle, e conseguem assim controlar a vida de milhares de pessoas. Esse daqui é um assunto muito complexo e sombrio, eu acho que merece um vídeo só pra ele. Se vocês querem um vídeo sobre esse assunto, sobre seitas na Coreia do Sul, ou até mesmo em outros países, como no Japão, comenta aqui embaixo que eu vou ler os comentários de vocês, vou estar sempre respondendo vocês. E quem sabe a gente faz um vídeo sobre isso também. A Coreia do Sul é um país fascinante. É linda nas imagens, é grande nos números e impressiona na cultura. Mas também é marcada por dores que não cabem nos doramas. Por trás do K-pop existe solidão. Por trás de prédios altos existem porões escuros com pessoas pobres. Esse país que emociona o mundo com as suas músicas, séries, também ao lado de jovens perdidos, de idosos esquecidos, famílias afundadas em dívidas e pessoas que vivem o tempo todo tentando parecer felizes, porque mostrar fraqueza é quase um crime. A Coreia do Sul não é um conto de fadas, tá? É um lugar real. E enquanto o mundo continua consumindo esse país como um produto,
Seja em forma de entretenimento, moda, tendência, a vida de milhões de coreanos continua invisível. Gente que nunca vai aparecer nesse feed. Gente que não tem um final feliz. O objetivo desse vídeo não é atacar a Coreia. É mostrar que todo milagre, todo avanço desenfreado tem um custo. E que por trás de qualquer país que cresce rápido demais, sempre tem alguém que está sendo deixado para trás. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aí no canal. A gente está muito próximo dos 100 mil inscritos. Compartilha aí com alguém que precisa ver a realidade aqui além da fantasia. E fica ligado aqui no canal, porque em breve a gente vai voltar com mais verdades escondidas sobre a Coreia e sobre outros lugares também. Muito obrigado por assistir até aqui. E se você quer descobrir por que a China é o país ou um dos países mais tristes do mundo, clica nesse vídeo que está aparecendo aqui na sua tela e eu te vejo lá.